pergunta interessante. Quando que você virou uma grande vendedora? Eu aprendi, eu acho que tem coisas que são da gente, né? A gente já nasce com, né? Principalmente sem exemplo, né? E eu tenho exemplo realmente Seu muito pai forte. vendia bem? Muito. Era um ótimo vendedor? O pai vendia aqui na mineração, ele vinha trabalhava com os mineiros. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. A minha convidada de hoje é uma mulher de muitas histórias, hein? Ela descende de uma linha nobre de donos de óticas, é isso? Eliane Fernandes, tudo bem? Que prazer em receber. Prazer é meu, mano. Muito obrigada por esse convite. Poxa, eu fico muito feliz. É uma alegria muito grande estar aqui em Criciúma, além de estar no teu programa. Mas Criciúma eu tenho uma história forte, porque nós temos loja aqui, joalheria e ótica. É joalheria e ótica. É joalheria, né? Joalheria e ótica. É isso, para ficar bacana. Para quem não conhece, joalheria e ótica Alcidino. Exatamente. Famosíssima. Tradicional. Quantos anos de história, a sua história com a Alcidino? Bom, a Alcidino, ela vai fazer o ano que vem 60 anos. O fundador foi meu pai, e juntamente com a minha mãe. Eles fundaram onde, Alcidino? Eles fundaram em Santa Rosa do Sul, ali pertinho de Sombrio. E caíram em Criciúma como? Na região? Tubarão, Criciúma? Como é que se meteram para cá? Ele era barbeiro, fez um curso por correspondência, na época, para consertar relógios. E ali ele começou a comprar os primeiros relógios, consertar. E ele, então, fundou em 1961 a Alcidino, em Santa Rosa, uma loja muito pequenininha, né? Mas era uma pessoa extremamente visionária, muito visionária. E ele vendia o que na época? Relógios, como fabricava umas joias. Ele fabricava joias? Ele fazia tudo, né? Ele consertava relógio, ele vendia, ele fabricava alianças, ele fabricava pulseirinhas, joinhas que ele vendia, ele gravava. Ele fazia de Gravava tudo no metal? Tudo à mão. Caramba. A gravação dele foi por muitos e muitos anos, foram feitas por ele. Como é que é o nome do equipamento? É pirógrafo? Aquele equipamento de gravação? Pois é. Eu me lembro que o meu pai gravava facas com aquilo. Sério? Eu me lembro que no equipamento tinha um negócio, uma caixa que ligava na energia e aquilo gravava. E tu tem que ter uma letra... Não, você tem que ter uma letra bonita para fazer aquilo. Porque não dá. Mas eu imagino, se seu pai começou a arrumar relógios, eu imagino o detalhismo, o metodismo da pessoa, né? Para arrumar relógio, você tem que ter uma paciência também, imagino, né? E uma concentração absurda. É. Você nunca tentou arrumar um relógio? Não. Nunca. O meu já era vender. O negócio era vender. Continua sendo. Sempre foi. O negócio é vender, bater papo. Isso, é o que eu mais gosto realmente, é da área de atendimento. Tá, mas aí como é que eles chegam em Tubarão e Criciúma? Aí eles saíram ele abriu em 68 uma loja em Araranguá. Aí durante 2, 3 anos ele ia todos os dias. E nessa loja... Estava mais pertinho daqui já, estava chegando. Nessa loja, o meu tio, que é o tio Paulinho, que trabalha na loja aqui da João Zanetti, fez um curso de ótica e ele trabalhava em Araranguá. E assim ele foi, em 68, e depois em 72 ele levou a família para Araranguá, nós fomos morar em Araranguá. E depois ele abriu aqui em Criciúma em 76, depois abriu em Tubarão em 82, onde eu fui para ficar um dia, porque eu fazia faculdade aqui na FUCRE. Na FUCRE? Você fazia administração na FUCRE? Na FUCRE. Não deveria dizer, né? Não, tem que dizer. Com certeza, com certeza. A gente brinca, mas é com muito orgulho que a gente fez parte da história da FUCRE, né? Mas o teu pai começou a te aproveitar quando nessa história? Na verdade... Ou você que quis? Como é que foi essa história? Na verdade, nós abrimos o pai abriu a loja lá no dia 5 de março. Então, lá em Tubarão? Em Tubarão, 5 de março de 82. E nesse dia eu fiquei para a inauguração. Então, às 8 horas da manhã abriu e eu não sabia o que eu queria profissionalmente ainda. Minha faculdade estava aqui, né? E eu estava começando o ano, então eu voltaria, ficaria lá só na inauguração e depois voltaria para Criciúma. Nunca mais voltou?
Às 8, eu digo que às 8 da manhã eu não sabia o que eu queria profissionalmente. Às 18 horas, quando a loja fechou, eu disse para o pai, eu vou ficar aqui. E ele? E ele disse, que bom, que ótimo. Imagina o orgulho dele, né? Olha, ele ficou muito feliz. Daí você ficou como que? Administradora da loja, vendedora? Eu fui aprender, né? Tá. Porque eu você não sabia nada? Eu sabia porque eu nasci dentro de uma joalheria, né? Tinha o feeling já, né? Aquele feeling natural. Eu nasci dentro e fui aprendendo com ele, vendo a maneira... O atendimento dele sempre foi um atendimento muito especial. Como é que era você pequenininha? Porque quando a gente é pequeno, nossos filhos, a gente fala, não come pilha. Ele dizia o quê? Não come essa mola de relógio? Não, larga isso aí, filha. Não. Você ficava metida lá e tudo? Eu sou, na verdade, quando eu digo que eu sou uma pessoa reservada e até um pouco tímida, todo mundo ri muito disso, né? Todo mundo ri. Não parece, é explosiva. Você é uma pessoa que chegou aqui com brilho, não parece ser tímida. Você é tímida mesmo? Na verdade, sou. Mas os anos, a experiência, né, as entidades, a empresa são uma escola pra gente, né? Te obrigaram a ser mais sociável? Olha, você é uma pessoa muito sociável, não me obrigaram. Não é? Ela... Você é muito sociável, né, Elaine? Poxa, não precisa nem dizer, né? Eu gosto de pessoas. Eu gosto muito de pessoas. E você tem que gostar muito de pessoas para atender, né? Sem dúvida. Se você não gostar de pessoas, você não gosta de nada, né, Eliane? É o ponto de partida, né? O ponto de partida é gostar de pessoas. Tá, mas daí você fica administrando a loja, aí você aprende, é isso? Aí eu comecei a administrar a loja, só que muitas situações que aconteciam eu não sabia como resolver. Então eu telefonava muito para ele, né? Ele ia me orientando, mas todo final de semana eu levava um bilhetinho para casa, para Araranguá, eu saía de Tubarão, né? Fazia um bilhetinho para o pai. O seu Zé entrou na loja e disse isso. Como é que o senhor agiria nessa situação? Com o seu João foi assim. Como é que o senhor faria? As situações. E aí ele me disse assim, minha filha, se nós tivermos meia dúzia de resolução, provavelmente nós teremos para a grande maioria de resoluções de problemas na nossa vida, porque as coisas são muito parecidas, né? E não pensa que hoje tu vai resolver um problema e que amanhã não vai ter outro, né? A vida é assim. E com isso tudo, e observando a maneira dele, com a orientação dele, eu realmente gostei imediatamente. Aí eu namorei em Tubarão, meu ex-marido, eu sou divorciada, meu ex-marido é médico da cidade, então eu tive um envolvimento muito grande com a cidade. Com a cidade. Você começou a viver a cidade. E fui muito bem recebida pelas pessoas, e a empresa Alcidino foi muito bem recebida também, como em todas as cidades onde a gente... Quando é que você aprendeu a vender? Porque vender é uma arte, mas você vai evoluindo ela. Tá aí uma pergunta interessante. Quando que você virou uma grande vendedora? Eu aprendi, eu acho que tem coisas que são da gente, né? A gente já nasce com, né? Principalmente se tem exemplo, né? E eu tenho exemplo realmente muito forte. Seu pai vendia bem? Muito. Era um ótimo vendedor? O pai vendia aqui na mineração, ele trabalhava com os mineiros. Ele vendia muita coisa. O pai era um vendedor realmente. Vendia que joias, tudo para os mineiros? Relógio? O que ele vendia? Aguinha. Ah, não, essa aqui é a água do Covid. Essa não pode, isso aqui é decorativo. Vou botar uma para você, que eu vou botar uma para você. Vai. Então, isso foi muito observando, mas só que eu não sabia que eu gostava, né? Eu só fui compreender isso quando eu cheguei em Tubarão, né? Por quê? Com licença. Vai, fica à vontade. Por quê? Porque lá era uma loja nova, funcionários novos, cidade nova, e ninguém sabia que eu não sabia. Então eu entrei... Era mais fácil. Eu entrei... Até então você era filha do dono. Exato. Em Araranguá eu era filha do Alcidino, né? Tá. Em Tubarão eu sou a Eliane da Alcidino. Já mudou o negócio. Mudou, não é a filha do Alcidino, eu sou da Alcidino. Então, e aí eu fui me envolvendo, fui realmente gostando muito, gosto muito. Lidar com pessoas é algo que eu tenho, é o que eu mais gosto de fazer na vida. Como é que você lida com cliente chato, Eliane? Que tem cliente chato. Pois é, aí lá atrás, aos 20 anos,
eu perguntei para o pai, uma das minhas perguntas foi essa: pai, como tem gente... Que tira gente do sério. Tira gente do sério. Vamos mudar a expressão. Aí ele me disse o seguinte, que eu nunca esqueci e nunca vou esquecer, passo para os meus filhos, para os funcionários e trago para a minha vida. Ele disse o seguinte: minha filha, não existe cliente chato. O que existe são pessoas exigentes. Se todas as pessoas que entrarem na loja comprarem bem, pagarem direitinho e forem simpáticos, nós não precisamos de ti lá. Tu nunca vai ter oportunidade de mostrar a tua competência, a tua capacidade. É sabedoria falando. Sabedoria. Vamos falar um pouquinho mais isso na volta, pode ser? Pode ser. Eu tenho o prazer de receber ela, que hoje é a Eliane Dalcidino. Eliane Fernandes, é rapidinho, eu já volto. Olha, uma joia de entrevista. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV, canal 19.1 da sua TV aberta. Estamos também em Tubarão e Laguna, Tubarão canal 4, Laguna 26 no 22 da TV a cabo pela Unisul TV. Muito obrigado pela audiência. E se você está em Orleans, tem loja em Orleans ou não? Ainda não. Você pode curtir o Manos Talk Show direto nas ondas da Rádio Guarujá M960. E se perder um programa, vai lá no YouTube, você vai ver todos completinhos, inclusive este com ela, que carrega um nome que eu tenho certeza que você conhece, Eliane Fernandes ou Eliane Dalcidino? Os dois. Os dois. Vem cá, estávamos na parte que o seu pai lhe ensinava Sim. que não existem clientes chatos. E não existem. E de repente você perdeu ele. Como tudo na vida, as coisas boas partem. E você teve que assumir tudo? Como é que foi isso? Bom, nós somos em 4 irmãos, 2 casais. A minha irmã Elisane trabalha aqui na loja do shopping. O meu tio Paulinho, que é como se fosse um irmão nosso, trabalha no João Zanetti, Jorge, filho dele. Eu trabalho em Tubarão. E então eu tenho um outro irmão que trabalhava numa multinacional com lentes. E tudo misturado, tudo misturado. Tudo no ramo. Tudo no ramo. E em 2015, o pai faleceu, né? Partiu. Ele tinha quantos anos quando ele partiu? O pai tinha 80 anos. 80 anos. Eu faço aniversário dia 18 de setembro. O nosso encontro foi dia 20 de setembro de 2015, lá em casa, lá na minha mãe. E na segunda-feira ele ficou doente. Então foram 27 dias que eu digo, hoje eu tenho a compreensão de que esses 27 dias não foram para ele, foram para nos preparar. Para a despedida. Para nos preparar, porque ele já estava preparado, porque era uma pessoa evoluída, né, espiritualmente evoluída. Mas nós não tanto, né? Não. Então, a gente nunca quer perder. A gente não quer perder, né? Perder é algo muito difícil, principalmente pessoas que a gente ama tanto. E eu digo sempre que o meu pai é a minha alma gêmea. Mas ele ficou até os 80 anos envolvido com as lojas? Sempre? Sempre. Ele trabalhou até o último dia. Até o último dia ele trabalhou. E aí, nós irmãos nos juntamos, fizemos uma avaliação de tudo, né? Em Florianópolis nós tínhamos loja, lá no RS, né, onde era loja própria, e conversamos o que cada um queria fazer na vida, né? Se queria continuar com as lojas, o que cada um queria. E aí nenhum de nós quis ir para Florianópolis. Então resolvemos que fecharíamos lá e alugaríamos, né? Porque tu tem que estar presente. Lá era local, era de vocês? Era local próprio, tudo? Próprio. E continua, mas nós alugamos, né? Por uma outra joalheria. E então a gente fez assim, foi muito difícil. Os 2 primeiros anos foram muito. Eu vou te dizer que... Você não tinha mais para quem entregar os bilhetinhos, né? Eu vou te dizer que eu não imaginava. Eu sabia que um dia que acontecesse ia ser difícil, mas eu não imaginava que seria tão. Mas, enfim, os anos passaram, fazem 5 anos. Hoje eu digo sempre que saudade é o amor que fica,
né? Então hoje a gente já tem uma compreensão maior disso, né? E a saudade vai ser eterna, com certeza, de todas as pessoas que a gente ama, né? E hoje a gente já está no equilíbrio maior. Hoje a terceira geração já entrou. Eu tenho 2 filhos. E já estão trabalhando também? Botou já, na lida? Já. O meu eles entendem ou não? Como é que é? Muito. Você ensinou bem? Bom, eu não sei se eu ensinei, agora que eles aprenderam. Aprenderam. Eles aprenderam muito com o vô também, né? E o meu filho, Caio, ele fez administração de empresas, ele fez psicologia e fez técnico em ótica. Então, ele trabalha na loja de Tubarão. A minha filha, Karen, ela fez direito e ela administra a loja de Tubarão. Hoje são quantas lojas? Hoje somos 5 lojas. Aqui em Criciúma? Aqui em Criciúma são 2, Tá. Tubarão 1, Araranguá e Sombrio. E Sombrio. 5 Sombrio lojas. está lá ainda. Sombrio está lá. E aí... Vocês compartilham as administrações, então? Como é que funciona isso? Ou cada um ficou com uma loja? Como é que é isso? Na verdade, cada um ficou com uma loja, né? Mas nós fazemos reuniões mensais juntos, né? Acompanhamos as lojas, as compras, muitas vezes. Mas, Juliana, eu imagino o seguinte, que cada região, devido ao padrão cultural, tem hábitos de consumos diferentes. Sim. Né? Quer dizer, que o que Criciúma consome não é o mesmo que Aranaguá. É. Tubarão, eu imagino que isso também seja diferente, né? É verdade. Uma loja, se tu tens 2 lojas na mesma cidade, muitas vezes o que tu vende numa loja não é o mesmo produto. Dependendo do local também. Que tu vende numa outra. Na mesma cidade já tem diferença. De todos os ensinamentos do teu pai, qual foi o mais importante? O que ficou para sempre para você? Foram muitos, mas muitos mesmo, assim. Mas assim, tudo na nossa vida é emprestado. E nós temos que cuidar muito do que nos é emprestado. Porque isso vai ficar em termos de matéria. Então nós temos que cuidar muito do lado espiritual, fazer amigos e grandes amigos, estar de bem com as pessoas, porque todo mundo, ele dizia, todo mundo gosta de estar ao lado de uma pessoa simpática, honesta, sorridente, cheiroso. Cheiroso também. Também, tá. Importante, né? Então, o ensinamento que ficou foi que realmente a gente tem que valorizar muito as pessoas e procurar, onde nós passarmos, deixarmos algo de bom, né? E porque isso é o que nós vamos levar. Isso foi comprovado nesse ensinamento, com a partida dele, o quanto as pessoas gostavam e gostam, porque a gente gosta, né? Mesmo num outro plano, continua né? Gostando. A gente continua gostando, né? Então, tudo que ele pregava, ele agia. Então, ele nos passou esse ensinamento, né? E isso eu trago muito para a minha vida e procuro passar para os meus filhos e para as pessoas que trabalham. Em 60 anos de história, vocês passaram por muitas crises, junto com o Brasil. Sim. E, de repente, veio uma crise chamada pandemia, Sim. a quarentena, o coronavírus. Como é que vocês se reinventaram? Nós estamos. Ainda se reinventando? Estamos, como a grande maioria, né, das pessoas, dos empresários no Brasil, né? Hoje, pela manhã, inclusive, eu tive uma reunião na CDL. E você já foi presidente? Quantas vezes? A CDL eu presidi 2 vezes. Agora deu. Sou conselheira? Agora conselheira, eu presidi, fui a primeira e única mulher até o presente momento que presidiu a entidade. Os homens respeitavam? Muito. Muito? Muito, muito. Eu presidi a Associação Empresarial, a CIT, né? Que aí é uma outra... É outra vertente, É né? outra vertente que isso te dá uma... São experiências que tu leva para a tua vida, que tu traz para a vida, e relacionamentos, que é algo importantíssimo, e tu, muito melhor do que eu, sabe disso, né? Trabalhando na comunicação. Então, relacionamentos é o que nós temos de mais precioso. O mais precioso, né, da vida é o relacionamento. Relacionamento. O meu pai sempre falava que o importante não é você ter o telefone de alguém.
é quando você ligar essa pessoa te atender. Exatamente. Né? Isso sim é relacionamento, né? Exatamente. Outra coisa, exatamente, outro aprendizado. Isso eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas... Ou a pessoa não poder te retornar. Exatamente. Aí isso é mais importante ainda. Exatamente. Né? Aí você viu que você está no caminho certo. Exato. Né? E isso é o que a gente... Eu tive, enfim, eu presidi a Associação Empresarial na época que o aeroporto estava começando, né? A discussão toda dele ainda. Toda. E não foi fácil. Tanto é que a primeira coisa que me perguntaram no momento que eu assumi a CIT, a imprensa, foi: o que é que a senhora vai... Primeiro eu pensei assim, onde é que está a senhora? Mas a imprensa formal, a imprensa formal. Eles me disseram. A imprensa formal. Mas, eu que não sou aqui, tá? Mas a imprensa no geral é formal. Eles me ensinaram isso também. Bom, mas deixando as brincadeiras de lado, a primeira coisa que me perguntaram foi: o que a senhora vai fazer em relação ao aeroporto? Eu respirei. Você falou que eu quero voar quando tiver pronto? Assim, o que é aeroporto? Brincadeira. Eu disse: eu estou acabando de assumir. É evidente que eu não tenho eu não tenho conhecimento com a situação do aeroporto nesse momento, mas com certeza eu vou me inteirar e muito, e vou trabalhar muito para que isso aconteça. E eu tive a oportunidade, e aí começou as reuniões, né? Foi a CIT recebeu pela primeira vez o governador algumas vezes na gestão que eu estava. E depois recebeu novamente, sim, mas na gestão que eu estava, a gente levou pela primeira vez o governador na Associação Empresarial de Tubarão. E ali começamos, foi a pista de 2.500 metros, né? E foi na minha gestão na Associação Empresarial que nós inauguramos a pista. Bom, desafio não falta na sua vida. Não. Né? O pessoal quer te conhecer, vai lá em Tubarão, você está por lá? Mas eu tive um desafio um pouquinho maior, Qual que foi foi? o sindicato patronal, né? Aí a gente tem que pagar um pouquinho dos pecados. É verdade? Lá o bicho pega? Não, hoje já não mais. Mas quando eu peguei, realmente era um momento bastante delicado, e eu, evidentemente, com muito menos experiência do que hoje tenho, né? Então foi... Mas, enfim, são aprendizados que a gente traz para a minha vida, e o pai também me dizia o seguinte: aproveita a oportunidade que a vida está te dando para fazer amigos, porque esses cargos, eles passam e passam rapidinho. Os amigos vão ficar. Os amigos tu vai levar contigo. Eu vou levar comigo essa ótima entrevista. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, de coração. Tá, o pessoal te acha lá em Tubarão, é isso? Em Tubarão, lá, sempre. Vai lá no Cidino, você tá lá? Estou sempre lá, estou sempre lá. Obrigado. Quero te dizer que foi um grande prazer te conhecer. Para mim também, a mesma coisa. Estar aqui contigo e num programa tão especial que é o teu. Obrigado pela presença. E seja bem-vindo em Tubarão, né? Eu me formei lá, te falei, né? Sim. Então eu estou em casa, Tubarão, eu estou em casa. E estamos na Unisul TV, né? Então, em casa 2 vezes. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, levando grandes ensinamentos para a sua vida ou não, atendendo bem, sempre com um sorriso no rosto, somos todos humanos.